Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa também ao vivo e com imagens lá na Twitch TV e daqui a pouco editado em podcast. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Campos amanhece hoje com tempo indefinido, né? Já teve sol agora há pouco, o tempo está parcialmente nublado neste momento e as temperaturas caem nesse dia de hoje, quer dizer, continuam baixas nesse dia de hoje, tanto a máxima quanto a mínima. A mínima é de 16 graus para Campos hoje e a máxima é de 25 graus. Neste momento tem 19 graus aqui no centro da cidade. Máxima hoje é de 25 graus só, hein? E não tem chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves da bancada, vamos conversar com o Lebron Vitor, empreendedor social, captador de recursos, consultor em responsabilidade social corporativa. Lebron já está conosco aqui, conforme você vê, e ele vem para falar sobre o projeto Movimentar-te, mudando a realidade em comunidades de Campos. Vem para falar sobre o surgimento dessa iniciativa e também quais são as etapas a serem realizadas pelo projeto. E ainda o Lebron fala como o PRONAC e a boa aplicação da Lei Rouanet podem fomentar o protagonismo sociocultural. Já vou trazer o seu bom dia, Lebron. Vamos
trazer aí a sua entrevista. Já deixa eu só trazer as manchetes de hoje do portal folhão.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem, e com um aplicativo agora exclusivo, Laboratório Plínio Bacelar, você pode acompanhar aí resultados de exames históricos de todos os seus exames, pode acompanhar também o horário de funcionamento de cada unidade do laboratório e também da clínica Vacina Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, aprovações unânimes marcam sessão na Câmara. Entre as propostas estão a criação do Selo Verde Recicla Condomínio. Vamos saber um pouco mais sobre isso também rapidamente com o Rodrigo Gonçalves, que é o responsável aí pela cobertura lá na Câmara Municipal de Vereadores. Governo estadual anuncia a reforma do Distrito Industrial de Campos, a Codim. Outra unidade também será construída. Menina de 13 anos morre atropelada por ônibus na Baixada Campista. Acidente aconteceu na tarde de ontem, na Estrada do Veiga, em Poço Gordo. Tragédia, né? E o ônibus que atropelou foi um ônibus escolar, Rodrigo. Ela descia de um ônibus escolar e foi atropelada por outro. Por outro. Nossa, Pai eterno. A família aí, né, que sente essa dor agora, nossas condolências, nossos sentimentos, né, e desejo de muita força para vocês. Ministro se compromete a investir nas obras contra o avanço do mar em Atafona. Rodrigo também está na pauta e fala sobre isso daqui a pouco. Armas e drone, cada vez mais, hein? São apreendidos em São Francisco do Itabapoana, depois de várias granadas apreendidas, agora drone também. Mar avança na praia de João Francisco, em Quissamã. Entidades fazem ação de combate ao abuso sexual contra crianças. Homem é preso por maus tratos a animais em São João da Barra. Ele foi visto maltratando 2 cavalos e vários cachorros. PM apreende 10 quilos de drogas dentro de apartamento na Portelinha. Primeira audiência no caso Letícia será hoje, quinta-feira. Ela foi morta no dia 2 de março deste ano, quando estava grávida de 8 meses. Vladimir cria grupo para estudos da restauração do solar dos Airizes. O grupo se reunirá a cada 15 dias, devendo apresentar relatório ao fim de cada reunião. Folha apoiará torneio de beach tênis do Saldanha em agosto. O evento será em 2 finais de semana. Atletas de Campos no Festival Sudeste de Natação. Americano e Goitacás conhecem primeiros adversários na Copa Rio. Motorista perde controle de carro e atinge muro de escola em São Francisco. No primeiro dia de greve, CEP visita escolas estaduais em Campos e, por fim, São Fidélis cedia Festival Caminhos do Açúcar neste fim de semana. O evento será de sexta, de amanhã, até domingo em São Fidélis. No programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o empreendedor social, captador de recursos e também consultor em responsabilidade social corporativa, Lebron Vitor. Lebron, bom dia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, bom dia a vocês, bom dia Cláudio, bom dia a todo mundo. Melhorou? Isso, pronto. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. Vamos falar, vamos entender um pouco mais, vamos debater aí sobre esses projetos, sobre esses acesso a essas leis que trazem benefícios, tanto, claro e evidente, para a ponta,
né, que é para a comunidade, no caso aí para as crianças, que eu acho fantástico trabalhar com essas crianças. Eu acho que, assim, não é fantástico, é tudo. Criança é tudo. A gente vai transformar esse trânsito, vai transformar essa sociedade só através das nossas. Acredito muito pouco na mudança nossa, já mais velhos. Apesar de ser jovem ainda, no meu caso, mas acho que não muda muita coisa mais, né? O Rodrigo, por exemplo, é um jovem também, né? Então, mas também não muda muito, sabe como, né? Dizem, tem um ditado que cavalo velho não aprende a marchar. Não se ensina truque velho, né? Truque novo a cavalo cachorro velho não aprende velho. Truque novo. Eu não sou muito essa coisa, sei lá. Acho que a gente está meio que num mundo hoje muito dinâmico e tem sim muita gente que acompanha eu acho fantástico essas mudanças. Porém, tem casos que a coisa não anda de jeito nenhum. Já então a gente começa aí essa pauta com você, que acredito ser muito bacana e importante para os nossos empresários e para a nossa sociedade também. E trago o bom dia do Rodrigo. Eu vou te pedir só um minuto, Lebron, para a gente fazer uns comentários importantes aqui que vem com relação à Câmara Municipal de Vereadores, como é que está o clima lá. É sempre uma expectativa grande, sessão, né? Se vai ter paz, se não vai ter paz, essa coisa desse período de pacificação aí, que muitos não concordam, outros não acreditam, enfim. E também o projeto lá do deputado Murilo Gouveia, de Itaperuna, que é aqui da região noroeste, mas também do norte, com relação ao avanço do mar. Será que um deputado de Itaperuna que vai conseguir a obra lá para o município de São João da Barra com relação ao avanço do mar em Atafona? O que não seria absolutamente nada demais. Seria importante sim que venha essa obra, seja por quem for. Rodrigo, bom dia, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, também o Beto, o Lebron que já está aqui com a gente, prazer receber você, Lebron, seja bem-vindo à nossa casa. E, Cláudio, a Câmara de Campos é sempre aquela surpresa, né? A gente nunca sabe, tem sessão que realmente às vezes começa de uma forma bem tranquila, mas muitas vezes ela também é um reflexo do que acontece fora da Câmara. Às vezes uma colocação mal feita, um vídeo do prefeito que às vezes não agrada a um vereador, um outro vereador também que faz um vídeo que acaba não agradando o pessoal da base e as coisas acabam desandando. Mas a gente tem visto, pelo menos quando se tratam de projetos realmente importantes para a população, tirando essa picuinha que tem no dia a dia, que infelizmente a gente sabe também que é normal, faz parte do embate político, tirando isso, os projetos que têm chegado à Câmara que são bons para a população e que realmente podem trazer resultados efetivos, eles, quando estão sendo colocados em pauta, estão sendo votados até de forma unânime. Então, mostrando realmente que há essa pacificação, pelo menos para o que interessa, que é a favor da população. Essas questões políticas, como a gente falou, ele vai existir e daqui para frente mais ainda, afinal, nós estamos aí 1 ano e meio, né, pode ser da eleição, menos que 1 ano e meio para a eleição, então a gente sabe que todo mundo quer, de uma certa forma, se manter na disputa e ter visibilidade nesse momento, indo para embates, às vezes é o que sustenta também, né, essa força política. Mas, assim, quando se trata de projetos voltados à população, a gente tem visto que há quase sempre uma unanimidade. Apesar de alguns ainda ter aí divisão, mas quase sempre, como aconteceu, por exemplo, nessas duas indicações legislativas que inicialmente elas eram só do Fred Machado, uma tratando sobre essa questão do selo para os condomínios e a outra da troca solidária, troca verde, né, que fala. Né? Eram 2 projetos voltados para essa parte mais ambiental, voltada à questão da reciclagem, né? E eram projetos que estavam inicialmente só pelo Fred Machado, mas o Fred chegou a tirar esse projeto de pauta numa ocasião e sentou com a base do governo, com o Fred Rangel, que foi secretário de Serviços Públicos, e eles chegaram então a esse consenso de adaptar o projeto para que ele ficasse mais viável, e os dois assinam juntos o projeto agora, então o que reforça essa possibilidade desses 2 projetos chegarem até o prefeito e o prefeito acatar e mandar de volta para a Câmara. Então, assim, são projetos importantes. É uma forma de incentivar os condomínios a fazer a separação correta do lixo reciclado, né, promovendo a entrega desse selo, que valorizaria, por exemplo, aquele condomínio, né, e outras ações que a gente for falar que é muito grande, muito extenso.
e o outro da troca solidária fazendo com que alguns hortifrutis, supermercados, possam ser credenciados junto à prefeitura de alguma forma, para que as pessoas levem, pessoas, claro, né, que façam parte do Cade Único, que tenham aí uma renda comprovadamente baixa, levar produtos recicláveis até essas unidades e trocar por alimentos, por verdura, por frutas, né? Então são 2 projetos muito bacanas que foram aprovados ontem. Os anteprojetos, na verdade, foram aprovados ontem, que são indicações legislativas, e aí elas vão para o prefeito agora e voltam. Então, assim, mostra que realmente há um consenso quando são coisas positivas, que realmente isso que interessa, eu acho que isso que a população precisa. Tiveram também outros embates mais quentes ontem lá, mas assim, não diretamente entre oposição e situação, mas algumas matérias que trouxeram aí alguns questionamentos de vereadores ontem, mas a sessão no todo foi produtiva nesse sentido da aprovação desses 2 projetos, ao meu ver, que é o que importa hoje para a população, ter projeto que realmente venha beneficiar a população e a sociedade como um todo, né, possa ser beneficiada com ações dessas voltadas à questão ambiental, que é cada vez mais necessária. O Lebron, inclusive, no projeto dele, dentro do Movimento Arte, tendo todas as ações que a ONG, né, Basquete de Rua faz, ele está sempre trazendo essa vertente socioambiental também, que é muito importante, né? Essa questão, eu vi lá que ele, até mesmo porque hoje é uma exigência por parte da ONU que a gente siga vários critérios, da ONU, né? Vários critérios que são as ODS, isso? ODS padrões ESG. O mercado financeiro cobra isso. Cobra muito, então a gente vai falar até um pouquinho sobre essa questão dessa conscientização ambiental que tem que ter cada vez mais. E sobre o Murilo Gouveia, ele já tinha adiantado para a gente aqui no programa, né, quando ele esteve aqui dando uma entrevista para a gente, falando que iria tentar em Brasília esse canal de diálogo com o Ministério lá para tentar, de alguma forma, viabilizar as obras lá de Atafona. A gente sabe que é uma obra complicada, né, que precisa de um estudo, e o Murilo Gouveia também já se comprometeu em destinar, já tinha falado isso aqui no programa também, pelo menos 2 milhões para que seja feito um novo estudo, porque não adianta os estudos. As pessoas só falam, já tem estudo, já está falando várias, mas são estudos que tem há 10 anos. Então você sabe que 10 anos, quanta coisa já mudou em Atafona? A princípio, você tem a chegada do Porto, no meio desse. Antes até dos 10 anos, foi né? Mais ou menos, nesse mesmo período. Então, assim, você tem várias outras questões que precisam ser analisadas. Então, o que muda, já mudou, inclusive, a questão do Açu. Sim. Já tem água com mais força ali no Açu por conta justamente ali da corrente e tal, né? Isso aí. Então, assim, da ponte ali, que fala da ponte de embarque e desembarque de carga. Então, a gente sabe que isso é um sonho antigo, mas foi um diálogo que foi aberto ontem. O secretário de Habitação do Estado, o Bruno Dauari, também acompanhou essa reunião. Acho que é um momento que não pode ter esse tipo de divisão política. Então, o Bruno esteve presente, a Carla Capucci esteve presente, os 9 vereadores, independente de se situação ou oposição, estiveram presentes. Então, é um momento de união realmente para poder tratar sobre isso. É um estudo? É o primeiro passo? Talvez, o que a gente falou, é uma semente que está sendo colocada, e a gente torce para que isso não pare por aí, né, que realmente haja evolução nessa discussão, nesse debate, né, mas além disso, além da questão de Atafona, também foi uma comitiva do Baixo Paraíba. O João Siqueira esteve lá acompanhando esse encontro, porque o Murilo já tinha encontrado com eles aqui e tinha prometido levar também um representante do Baixo Paraíba para discutir a questão das enchentes do norte e noroeste fluminense, ora enchente, ora seca, a gente sabe disso, que a gente vive nesses momentos. E o João Siqueira esteve também lá acompanhando, e inclusive segunda-feira ele vai estar aqui com você, o João Siqueira, para trazer as informações de como foi essa viagem lá no Ministério da Integração. Ele esteve fazendo uma apresentação lá, levou toda uma apresentação de um estudo mais recente, que nem a gente noticiou ainda, vai ser oportunidade para a gente noticiar isso, um novo estudo que foi feito agora entre fevereiro e março desse ano, né, justamente mostrando essa questão da seca e da enchente aqui na nossa região. Então, assim, muita coisa ainda, claro, está no começo, mas o importante é dar esse primeiro passo, né, Cláudio? Não tem a dúvida. Na época que eu tive a oportunidade de morar em Marataízes, também havia uma luta lá para que se instalasse espigões ou outro projeto, enfim. Logo depois, assim, isso lá na década de 90, logo no início dos anos 2000, o projeto saiu. Saiu, estava lá. Só que não saiu de São João da Barra, não sei porquê. São João da Barra, infelizmente. Realmente tem um cenário bem diferente, até porque o Rio Paraíba é um rio muito grande, então tem toda uma questão que precisa ser discutida não só na Foz,
Mas ao longo do Paraíba, como você mesmo vive colocando aqui, enfraquecimento do rio, nessas obras que acontecem muitas vezes e acaba interferindo ali, né? Então, assim, é um estudo que não vai precisar, não vai poder ser, não é restrito à Foz, ele é um estudo que precisa ser feito no Paraíba como um todo, né? Não, mas Marataízes também tem o rio Itapemirim. Mas não é... Mas não, claro, cada caso é um caso. Mas se você vê, lá na Barra do Itapemirim, o problema não é tão lá. Por mais que eles tivessem feito um espigão, o problema de Itapemirim, do rio, foi interferir lá no centro. Mas por conta daquele espigão colocado ali na saída do rio. Aí, cara, eu acho assim, só pra fechar aqui... Mas se botar o espigão de pessoa comer lá chapéu de sol, aí o povo fica doido. Você tá comendo, não é? É exatamente isso. Mas o que tem que ser é feito. O problema, a minha bronca, se é que é bronca, não sei, mas é que não acontece. Esse que é o problema. Se vai colocar espigão ou se não vai, mas que coloque, que resolva, que faça. Se faça algo, né? Porque quantos anos? De 1950 aquilo ali... Nossa, quantas pessoas perderam suas casas? São mais de 500 Você tá casas perdidas. Bom. E aí a gente fala, não é só casa, né? É toda uma relação de afetividade que as pessoas têm ali, de pertencimento, que aos poucos vai se acabando. E aí você sente na situação de impotência mesmo, né? Porque será que não tem ninguém para olhar isso, né? E quanto mais um momento como esse, que economicamente, que o próprio município de São João da Barra vive, né? E aí você não ter um trabalho mais amplo nesse sentido, porque não é só tirar as famílias dali, isso não é isso. Para aquelas pessoas não é elas simplesmente tirar elas dali, não tem nada, não tem a ver com, às vezes, com o imóvel, a estrutura de um imóvel, tem a ver com a vida daquelas pessoas, com a história que elas construíram naquele lugar, então é isso que tem que ser, de uma certa forma, respeitado, também preservado, né? Perfeito. Bom, meu caro, desculpa, Lebron, a gente avançou um pouco aqui no assunto, mas é sempre pertinente a gente comentar sobre essa questão do açude também. E eu já começo com você então, se o Rodrigo permite, já com a pergunta que o Rodrigo pautou ali nos temas para a gente abordar aqui. Como o Movimentarte tem mudado a realidade das crianças em comunidades de campos? Bom, é isso, né? O assunto Açu é engraçado, conecta muito com o Movimentarte. Eu vou explicar mais à frente. Essa realidade que vocês estão trazendo dali de São João da Barra, da Tafona, do Açu, casa muito com o Movimentarte, porque ele foi pensado originalmente em 2017 para atender o município de São João da Barra e a sua realidade, pensando nesse desenvolvimento dos adolescentes ali, muito por conta desse movimento do Porto do Açu, da chegada do Porto do Açu, e por a gente entender e detectar naquele ano um dado de que 36% dos adolescentes nível N1 e N2 da educação básica estavam em distorção idadiano. E se eles não se formavam, como que eles iam ser inseridos pelo desenvolvimento? E a secretária de Educação à época fez uma provocação a gente e falou, olha, vocês conseguem dar algum suporte? E a gente começou a pensar e aí, assim, muita coisa rolou de lá para cá. E aí a gente teve algumas dificuldades para poder viabilizar financiamento desse projeto. Aí chegou a pandemia, aí na pandemia a gente percebe que esses índices São João da Barra eles se tornam melhores e que Campos passa a ter uma necessidade mais pungente por conta da pandemia e, obviamente, tensão territorial. Uhum. E não tem como a gente falar de complexo do Porto do Açu sem falar de Campos. Sim, o epicentro de tudo isso vai ser Campos. E só voltando na questão ambiental que você trata, ainda dialogando com o projeto nosso, a gente tem hoje os padrões ESG, que são padrões de governança, de ambiental e social, que são padrões que hoje basicamente regem todo o mercado financeiro. A PwC, por exemplo, que é uma empresa de consultoria, que presta auditoria e consultoria em gestão de risco empresarial, é uma das 4 maiores do mundo. Ela, por exemplo, ela pega muito pesado em ESG. A ESG hoje faz efetivamente o quanto as empresas valem. E ESG, eu digo engraçado, recentemente teve um determinado evento na UENF, há poucas semanas, e a gente estava falando justamente sobre isso, que não dá para se falar de desenvolvimento econômico, isso não é mais você querer... Não se trata de politicamente correto apenas, se trata efetivamente de desenvolvimento. É realidade. Você não consegue falar de desenvolvimento sem falar de ambiental, social e governança. E aí a gente abre um campo para uma discussão muito mais ampla. Mas só retrocedendo um pouco na sua pergunta inicial, o Movimentarte ele é um dos projetos da ONG Nação Basquete de Rua, a NBR, que é uma organização que em 2006 ela surge. Eu, à época, com 19 anos, junto a mais um grupo de malucos amigos nossos, nas quadras do IFE, do antigo Cefet, dali do Campus Centro, a gente se reuniu e queria fazer um negócio diferente com o basquete que a gente jogava.
A gente estava iniciando faculdade, então não podia jogar federado, porque não tinha tempo, disponibilidade. Também não tinha essa trajetória do basquete profissionalizado ou profissionalizante desde cedo. Mas a gente queria fazer alguma coisa por isso. E aí a gente viu esse movimento acontecendo no Rio, do basquete de rua, e falou assim, pô, isso é bacana, vamos fazer isso aqui no interior? E aí reunimos com outro bando de maluco da região norte, noroeste e Lagos, que à época num coletivo maior, chamado Coletivo Hip Hop Interrio, e eu fui convidado para ser o coordenador do braço esportivo desse coletivo. Ocorre que no final de 2006 esse coletivo se desfaz por divergências, quase que uma torre de Babel, era muita gente de vários nichos, a gente tinha grafite, tinha rap, tinha break, tinha gente de toda sorte dentro dessa temática da cultura urbana. E aí eu falei assim, cara, isso não pode morrer. E aí coube a mim a pegar e tentar dar sequência nesse processo. E aí, desses 19 anos, desse 2006 até agora, a gente está aí na iminência, agora no dia 3, de completar 17 anos de trajetória da organização, que vem a se formalizar em 2009. E aí, com todas as dificuldades que a gente sabe que a legislação brasileira, a administração de uma organização, ela é muito além de onerosa, ela é burocrática, ela é complexa. E aí um outro ponto também que é muito caro para mim, porque a gente quando fala de terceiro setor, a gente pouco entende de fato o que se trata. Mas o primeiro setor a gente sabe que é o poder público. O segundo são as empresas. E o que é o terceiro? Onde que ele entra nessa história? Porque o primeiro setor ele é uma organização do primeiro setor. Beleza, as prefeituras têm organograma, têm orçamento. Elas conseguem dar conta das suas demandas e ter pessoas. O segundo, da mesma forma, tem os seus departamentos. E o terceiro? O terceiro eu costumo dizer que é basicamente trocar pneu do carro andando. Então todo mundo que se predispõe a estar no terceiro setor é porque tem alguma causa. Alguma coisa incomodou essa pessoa para que ela saísse do seu lugar e tentasse fazer algo. Então a NBR surge um pouco desse contexto. E só para finalizar essa primeira intervenção, eu costumo dizer, Cláudio e Rodrigo, que ONG nenhuma deveria existir. Eu falo que quando eu digo as pessoas meio que me olham torto, mas ONG não deveria existir. Utopicamente falando, ela não deveria existir. Porque toda ONG existe porque o Estado falha em prover o que é assegurado a todo cidadão. E que as empresas também não dão conta. A gente sabe que o papel da empresa é prover lucro, é movimentar a economia. Falando bem grosso, bem superficialmente, bem diretamente, é isso. E o papel do governo é receber os seus impostos e fazer com que saúde chegue, igualdade, emprego, tudo isso chegue. Políticas públicas. Na falha desse diálogo, na falha dessa engrenagem aí, qualquer ruído, é onde nasce a oportunidade do terceiro setor. Que, de fato, ninguém gostaria que... Se a gente for pensar mesmo na sociedade ideal, ninguém gostaria que existisse ONG. Agora, só para a gente poder entender, você é de Campos mesmo, sua família é daqui, você veio para cá para estudar ou você é daqui? Como é que surgiu esse envolvimento seu com a comunidade, esse olhar, né? Porque às vezes quem está de fora não consegue chegar a Campos, às vezes custa a ter esse olhar mais voltado para essa ação em comunidades, né? Como é que surgiu essa relação sua até surgir a ONG e depois com as ações que vieram da ONG, né? Porque eu já vi que vocês têm várias ações que desenvolvem a partir... O Movimenta Arte é só uma das ações que vocês desenvolvem na ONG. Movimenta Arte, gente, para quem não sabe, é voltado, nesse caso, para adolescentes de 13 a 17 anos, é isso? Só que existem várias outras ações para crianças, como teve recentemente, no final do ano passado, lá na Margem da Linha. Mas me explica como é que surgiu esse envolvimento, esse olhar seu social. Era algo que você já sempre teve com você ou foi a partir da convivência com outras pessoas? Como é que foi isso? Bacana você tocar nesse ponto, porque eu sou de Campos e sou neto de uma figura conhecida aqui, Jorge da Paz Almeida, Jorge Chinês, figura do samba, figura do liceu, tradicional do liceu. E eu cresci vendo meu avô fazendo essas coisas. Eu cresci vendo meu avô, como a gente dizia, metido em tudo quanto é canto. Então, sempre houve aquela relação de admiração muito grande, porque todo lugar que eu ia, as pessoas falavam muito bem do meu avô. Palácio da Cultura. E então, vendo os anseios do meu avô, as conversas que nós tínhamos, nossa, eu me lembro de um episódio do meu avô, eu com 7, 8 anos, meu avô me ensinando a fazer gaiola e conversando comigo sobre a sociedade ideal que ele desejaria e o quanto ele gostaria que aquilo fosse uma intervenção. E aí eu digo que esse bichinho me picou desde cedo, então desde esse momento eu já começo a me incomodar muito com tudo que eu vejo. E aí, com a vida, a gente vai se conectando com outras pessoas que têm a mesma sinergia, né? A mesma sintonia, o mesmo desconforto. E é isso que chegamos ao momento atual da organização.
Da organização. Aí foi onde surgiu, como você falou, nas quadras, né? Primeiro, inicialmente com basquete, que era uma coisa que você gosta, né? Apaixonado, na verdade. E aí, da parte da criação da ONG, vocês começaram a desenvolver uma série de ações, né? E como é que foi isso? Hoje vocês têm uma sede, vocês funcionam em algum lugar, vocês têm um trabalho específico em uma comunidade, ou vocês tentam envolver todas as comunidades? Como é que funciona isso? Então, a gente tem uma sede. A sede é aqui na Rua do Gás, próximo aqui ao estúdio. E a gente está em reforma, vai ter uma reinauguração, então tem aí em breve novidade. Essa sede ela vai se chamar Casa Hip Hop, que vai ser um espaço, mais um equipamento cultural que a gente vai estar ofertando, onde além das atividades do Movimento Arte, nós vamos oferecer outras, como espaço para debate sobre temas importantes de interesse social, até mesmo para a gente municiar capital intelectual para que as pessoas possam mesmo desdobrar isso dentro dos seus campos. E aí eu abro um parênteses, a NBR tem muito interesse em ajudar as universidades, haja vista a UENF e o IF, que são nossas parceiras de primeira ordem, e aí eu já mando aqui um grande agradecimento às duas, que têm um peso absurdo para o nosso estado, para o nosso país. E a gente está aí em processo de cooperação técnica para outras atividades, para além do Movimento Arte. Então a gente quer também ajudar a municiar na identificação desses dados. Hoje as parceiras mais fortes são... Então, nós temos aí um bom hall de parceiros. Não, mas das universidades hoje. As duas. A gente trabalha aí diretamente com as duas. Você fala o ENF? O ENF e IF. IF. O UF não. UF a gente tem com alguns atores e algumas atrizes pontualmente, enquanto Sim. Institucionalmente a gente não chegou a avançar ainda. Também não houve provocação até o momento, tá? Então o que ocorre? Hoje a NBR ela trabalha prioritariamente com juventude, mas a gente trabalha com territórios de maneira geral. Então a gente tem algumas premissas. A gente trabalha não só aqui em Campos, mas recentemente nós iniciamos um trabalho em Santos, em duas favelas, que é a Vila dos Criadores e o Jardim São Manuel, ali nas margens do Porto de Santos. Então a gente tem também um trabalho que está se iniciando em São Paulo, capital. Tem um trabalho que está começando a haver um flerte para alinhar em São Bernardo do Campo, para além de outros trabalhos que já fizemos em parceria no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, no Cesarão, que aí eu já mando um grande abraço para o meu parceiro WG de rua, de lá de Santa Cruz, também um guerreiro. Um negrão, Cláudio, que ele tem 2,8 metros de altura e ele fala num Trianon sem microfone, parece que ele tá com um megafone na boca. Também com 2,8 metros de altura. A primeira regrinha básica da comunicação é falar de pé, né? Falar alto e falar pouco. Falar de pé para ser visto, falar alto para ser ouvido, falar pouco para errar menos. Então o cara já tem 2,8 metros, pronto, fechou. Com aquela acústica boa ali. Você não tem noção. E ele faz um trabalho incrível lá. Um trabalho, a gente sabe que é uma... E joga basquete? Muita coisa. Imagino. Muita coisa. E é uma realidade difícil. A gente sabe que é uma realidade muito difícil. Zona Oeste do Rio de Janeiro, não preciso dizer nada para ninguém. E aqui, e de volta nesse contexto, em Campos, a gente tem um trabalho muito pontual em algumas favelas, em algumas comunidades, mas a nossa intenção é fazer mesmo essa corrente, porque muito se noticia sobre esse território de periferia aqui da nossa cidade. Mas geralmente essas notícias são ruins. E em detrimento do que ocorre no Rio de Janeiro, a gente que anda a favela, a gente sabe. Futebol de várzea, por exemplo, a gente não tem informe. Por que a gente não consegue noticiar a tabelinha do futebol de várzea? Por que a gente noticia aquelas senhorinhas ou aqueles rapazes que estão dentro desses territórios que fazem... Eu me recordo que o melhor salgado que eu já comi na vida é o da margem da linha do Rio. E quem está no Recanto sabe que tem esse salgado de qualidade sendo produzido ali do lado. Eu, recentemente, eu estava na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedi desligamento, porque eu, até para cumprir com as minhas outras funções, estava ocupando o posto de diretor de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí já mando um grande abraço para o Mauro Silva, secretário, atual secretário, um sujeito fantástico, incrível, tenho muito prazer de aprender sempre com ele. E uma das críticas minhas é que eu não achei nenhuma pesquisa que falasse sobre os indicadores econômicos das periferias de Campos. Nenhuma universidade, não achei. E aí como a gente oferta políticas de assistência, que são necessárias, precisam ter, mas a gente não oferta políticas de desenvolvimento. Como que a gente não consegue ofertar para esses territórios uma política de fomento ao empreendedorismo? Por exemplo, tem muita gente empreendendo lá. Uhum. E aí é um pouco desse papel que a NBR vem tentar desempenhar, porque a gente não quer... E eu digo muito claramente, o Movimento Arte ele trabalha muito nisso, sabe? A gente, enquanto Movimento Arte, a gente quer pegar esses adolescentes de 13 a 17... e formar ao longo da duração do projeto, que é um projeto sazonal, um projeto de 10 meses, a gente quer que, ao término desse projeto, essa rapaziadinha consiga fazer por conta própria. Então,
Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre as etapas, mas no final essa galera vai ter um recurso que vai ser dado na mão deles, eles vão ter nosso suporte, eles vão prestar conta, orçar, fazer todo o processo para que eles e elas consigam, a partir do projeto, ter ferramentas o bastante para produzir para suas comunidades sem a organização e sem quem quer que seja, para que, quem sabe, no futuro desse universo aí de 80 atendidos nesse primeiro momento, a gente consiga ter pelo menos 1, 2 ou 5 que vão estar pensando em processos por conta própria, projetos por conta própria no futuro. E até eles podem se unir, né, e criar projetos de forma, né, em grupos, né? Então, assim, aí isso vai ser trabalhado também, essa questão de noção de grupo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa etapa do projeto, né? Sobre as etapas do projeto. Como é que surgiu o projeto? Em que momento você falou que foi a partir de uma iniciativa que seria, primeiro, para atender aqueles adolescentes lá da região de São João da Barra, né, do Porto Açu, né? Que é uma problemática que você trouxe também, que é muito preocupante, que é algo que precisa também, depois até da ampliação do Movimento Arte, para alcançar lá também, porque o que você falou é uma realidade. Principalmente no Quinto Distrito. Principalmente lá naquela região, porque não adianta a gente ter lá empreendimentos como estão chegando e a gente não conseguir que a mão de obra de lá seja absorvida, porque daqui a pouco a criminalidade vai aumentar lá e a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes a mão de obra que vai ser absorvida por esse crime justamente dessas pessoas que não têm essa preparação. Então, é muito importante que a gente tenha essa discussão também lá. Eu acho que é muito importante que você busque, né, através dessa disposição que você tem quantos anos, levar para lá também. 36. Né? 36? Você tá com cara de 26? Obrigado. E com disposição. São seus olhos. Não, tô com disposição. É que eu tô sem óculos. E o melhor de tudo é com disposição. Eu te interrompi. Sim, não, isso é perfeito, Cláudio. E aí, eu queria que você falasse aqui em Campos. Então vai ser um projeto voltado para de 13 a 17 anos. Né? Já tem hoje as pessoas que vão fazer parte desse projeto, já houve essa definição, é uma inscrição, já teve essa inscrição, em que etapa está agora o Movimento Arte, né? Nesse momento, em que fase ele está? Então, com o luxuoso apoio do Grupo Folha, que muito nos honra, da InterTV, a gente está fazendo o debut do projeto aqui. Então esse é o pré-lançamento do projeto que a gente está realizando aqui com vocês agora. As inscrições elas devem ser liberadas, publicizadas a partir da segunda-feira, dia 22, e elas vão no primeiro momento até dia 26. A gente teve um contratempo, que é a questão da greve nas escolas, então a gente está alinhando com as escolas estaduais para fazer uma divulgação focada, né, em algumas escolas pilotas com maiores quantidades de alunos, para que a gente possa ir até esse público, poder ter essa troca, explicar um pouco para essa juventude do que é o projeto, tirar um pouco das dúvidas, para que não fique essa coisa muito engessada do link, sabe? Sim. Então, assim, o Movimento Arte, ele tem a sua solenidade de lançamento marcada para o dia 6 de junho, que vai ser no Trianon, então já estão todas as pessoas que estão nos ouvindo, já estão todas convidadas. E a gente vai apresentar também um pouco mais desse universo da ONG, até porque são 17 anos que a gente está completando agora. Caramba, Então, 3 dias antes é o nosso aniversário de 17 anos, mais a ONG alcança a maioridade. Então, pra gente também, quando a gente pensa nisso, são 17 anos de muita luta, de muita tragédia, de muita estrada. Porque hoje, eu comentava com vocês há pouco, eu, por exemplo, dou aula numa escola em Brasília de gestores públicos hoje. Eu não tenho formação de curso superior. O que me gabaritou para isso foi a trajetória com a organização. Então, ela realmente é a minha vida. Essa ONG, ela é a minha vida. Ela é a vida de muita gente que passou por ela. E a gente ouve esses relatos até hoje, porque ao longo das nossas trajetórias, nós já tivemos aí mais de 3.000 pessoas impactadas. Nós temos toda sorte de jovens oriundos de favelas de Eldorado, de Tiragosto, e que hoje estão aí. Tem um menino que era da Tiragosto que está se formando em administração agora. E esse menino, Fabrini Muniz, ele, por exemplo, em 2019, com uma outra parceira nossa, as Nações Unidas do Panamá, a gente conseguiu uma parceria com a ONU Panamá para a realização de um projeto, e o Fabrini conseguiu montar em 15 minutos uma poesia sobre HIV. E essa poesia ela replicou o mundo, ela foi exibida entre 5 projetos do país em Nova York. E aí entra numa outra etapa também. A nossa organização até então a gente entendeu que o nosso trabalho precisava não ter tanta visibilidade, não precisava ser tão divulgado, até mesmo por uma questão pragmática. A gente precisava trabalhar em loco. A gente trabalha com uma realidade difícil, então a gente precisava chegar nesse ponto. Agora a gente entra numa outra etapa, a gente precisa mostrar o que está sendo feito, até mesmo pensando nessa ampliação. E de volta a São João da Barra, hoje tem desde
dos últimos 2 anos para cá, muito pontualmente, muito mais especificamente, a gente percebe que tem uma acelerada no que diz respeito a políticas que vêm sendo ofertadas no município de São João da Barra. Então tem tido uma melhoria bem significativa. Mas sim, a gente tá pensando, já tem uma discussão para que o Movimento Arte ele ganhe outros municípios, não só São João da Barra. Agora, você falou sobre as inscrições. Essas inscrições provavelmente devem começar a partir de segunda-feira, mas como que vai ser? Vai ser virtualmente? Quem pode participar? Existem critérios para essa participação? Número de vagas limitadas? Como é que funciona? Perfeito. Então, o Movimento Arte ele vai atender até 80 jovens de 13 a 17 anos matriculados na rede pública de ensino. Precisa estar matriculado cursando a rede pública de ensino. A gente vai atender também exclusivamente jovens que estejam inseridos no CAD Único. Para quem não sabe, CAD Único é familiar, né? Então, se a família tem aí algum programa do governo federal, Bolsa Família ou algum outro, ela certamente tem um CAD Único. Para que a gente também garanta a vulnerabilidade. E foi uma discussão muito intensa da nossa equipe técnica, porque se exigiríamos ou não CAD Único, a gente entende que quem não tem CAD Único, de alguma forma tem um pouco mais de recurso, não estou dizendo que seja fácil a vida, mas um pouco mais de recurso para ter uma atividade de contraturno. Hoje, algumas escolas do estado, por exemplo, têm a educação em tempo integral, que muito se confunde com a educação integral. E esses alunos também não são os que o Movimento Arte está priorizando, porque a gente entende que eles também já têm um contraturno preenchido. A gente vai ofertar aulas de bate-lata, que é percussão, só que feita com instrumento de material reciclado, que a gente quer trabalhar também essa pegada sustentável. Então, parte da nossa didática, do nosso plano de aula, é justamente a confecção desse material, pegar lata de tinta, cabo de vassoura, pneu, etc. A gente vai trabalhar com grafite, e aí a gente tem visto, né, a cidade cada vez mais ganhando cores, com artistas talentosíssimos na cidade, muitas vezes invisibilizados, mas muito talentosos, e que a gente também quer mostrar para essa rapaziadinha como lidar melhor e como se aprofundar nisso. Além do street dance, das danças urbanas, que aí eu englobo tanto a dança de rua, o hip hop, quanto o passinho, que também é uma dança urbana, e aulas de teatro. Essas são nossas 4 atividades principais, das quais nós temos 20 vagas para cada uma. Então, os alunos vão ser alocados 20 grafite, 20 teatro, 20 street dance, 20 bate-latas. Dessas modalidades, é importante, Cláudio, destacar que os alunos a gente vai selecionar. Então, por exemplo, aquele menino, aquela menina que está numa escola em Guarulhos e que tem talento para desenho, vai no seu link de inscrição, que vai estar disponibilizado, a gente vai divulgar isso a partir da segunda-feira. Vai lá, preencher seus dados, vai colocar uma foto desses desenhos para a nossa banca avaliar. A galera que dança vai botar um videozinho de 1 minuto. Então a gente vai fazer essa prévia, porque no final isso vai casar muito na metodologia. É para não ter surpresa lá, né? Tanto para o candidato quanto para... até para direcionamento de quem vai... Sim. É para não ficar perdendo tempo. Porque no final a gente quer trabalhar... Eles vão ter uma missão para cumprir. Então, nesse momento, a gente não vai pegar quem está do zero. Por exemplo, a galera do grafite, no final, vai ser responsável por produzir o cenário de um espetáculo de encerramento no Trianon. Não é necessariamente... Então, eu entendi. É bom a gente falar isso, porque do zero, camarada que só gosta de desenhar, mas nunca fez um desenho... Vamos ter outros projetos para esse público. Mais avançado como esse que você está falando aí. Isso. Então, aí vai ser um outro projeto, um outro momento... Para não deixar de atender esse público também, que naturalmente é grande e é um público importante de se tratar com carinho, né, conforme você está fazendo. E também, Lebrão, tem muita dúvida, tem muita coisa para a gente falar aqui, a pegada é grande na sua vinda aqui. Aliás, pessoal, desejando sorte para você aqui, arrebenta, Lebrão, vai lá, menino. Essa é de casa, é minha esposa. A sua esposa? É. Aí não vale. Aí não vale. Vale. Se não tiver apoio da claro esposa, que vale. É o que mais vale. Nada disso. Aliás, se fosse a mãe, até, né, Rodrigo? A mãe é obrigada, né? Agora a esposa realmente... Cara, você tá bem na fita, então. Tô bem. Essa aí é minha parceirona. Isso é muito bom. Isso é bom. Ter uma pessoa, assim, junto com você, do seu lado aí... Posso só contar um episódio importante? Eu tenho tempo? Daqui a pouco, do próximo bloco? Pode ser, perfeito. Pode, esse episódio aí vai ser para prender a audiência. E aí você fala sobre essa questão também, porque eu tenho uma pergunta interessante. Então, eu acho interessante. De repente, o pessoal que não está no CAD Único, mas que também é dessa... Porque hoje, depois da pandemia, mudou muito essa característica econômica aí da nossa população. E a gente fala então com você daqui a pouco, volto a conversar sobre isso.
aqui no Folha no Ar, conversando com o Lebron Vitor, empreendedor social, captador de recursos, consultor em responsabilidade social corporativa. Até uma coisa para te perguntar, Lebron, o que são... Aí esse microfonezinho. São nomes, são, vamos dizer assim, funções até pra gente novas, né? Acho que eu nunca entrevistei ninguém que tivesse essas funções de empreendedor social, sim, né? Mas talvez não utilize captador de recursos, talvez. Consultor em responsabilidade social e corporativa são coisas que vai a gente ter que explicar. Melhor explicar pra gente vai como ter que explicar. Isso. Vai ser. Lebron, só um instante, então a gente volta já com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A Slick negociou com o fornecedor e lança